Bom Obrigada, dia. Fátima. Bom dia, e eu escolhi falar sobre ansiedade porque, bom, eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Na verdade, eu acho que melhorou para mim, em relação à pandemia, porque como eu estou trabalhando de casa e quase não saindo, assim, tirando para andar na rua praticamente, eu tenho sentido menos essa ansiedade. Eu me sinto mais ansiosa no geral quando eu vou para estar em multidões, assim, eu definitivamente não me sinto bem. E eu tenho sintomas físicos mesmo, de estar nessa condição de, assim, multidão. Eu sempre fui assim, eu nunca gostei. Em São Paulo, a gente tem alguns lugares, assim, que juntam muita gente, né? Tem a 25 de março, não sei se alguém já ouviu falar, que é onde o pessoal vai fazer compra e fica uma loucura. E aí, quem já foi para São Paulo ou morou lá, provavelmente conhece. Eu fui pouquíssimas vezes na minha vida porque eu nunca me senti bem, assim, em lugar com muita gente. Mas a ansiedade é uma coisa que afeta muitas pessoas. E eu queria falar sobre isso também, porque com a pandemia, eu acho que muitas pessoas acabam sentindo mais, né, esses efeitos, né? Eu acho que essa ideia de primeiro era o vírus, de quando que vai acabar a pandemia. Depois, eu acho que passou. Agora a gente está nessa fase de quando que eu vou poder ser vacinado, se a gente ainda não foi. Se já foi vacinado a primeira dose, vai ter uma segunda dose. Já fica ansioso pensando no tipo de reação que pode ter da segunda dose, né? Então, ou assim, eu vou sair, nossa, já fica ansioso. Eu peguei meu álcool em gel, eu peguei a minha máscara, eu acho que isso acaba gerando ansiedade em muitas pessoas. A primeira vez que eu fui no mercado, eu fui no Costco, depois de tomar minhas 2 doses de vacina, eu me senti confortável para ir no Costco, depois de um ano. E eu É, parecia um alien, assim, eu tava tão. Tudo era tão estranho para mim, ver tantas pessoas juntas. E nem tava cheio, mas eu acho que essa situação, né, tão diferente pra gente, desculpa, cria, assim, uma ansiedade da gente viver pensando no futuro, né, de essa incerteza, né, que a gente está vivendo mesmo. E pensar, né, tentando também pensar no positivo, né, que nós estamos muito agradecidos a gente estar num país que agora a vacinação já está tão avançada, né? E a gente, mas em vez de a gente focar no positivo, a gente sempre foca na preocupação, né? No que a gente ainda não tem, no que está faltando. E a ansiedade, ela tem sintomas, tanto sintomas físicos, eu acho que na verdade eu pulei aqui um slide, que é o slide da definição, né? E a ansiedade é uma preocupação excessiva com algo que pode acontecer, não necessariamente que vai acontecer. Então a gente se preocupa com coisas que são incertas, que muitas vezes a probabilidade daquilo acontecer é minúscula. E muitas vezes a mente acaba indo para aqueles lugares que, nossa, tem gente que pensa assim, né? A gente se sente nessa situação de. Se nesse momento acontecer uma coisa, estou aqui andando aqui na calçada, e se vier um carro e bater na calçada, tem gente que vive pensando em coisas ruins que podem vir a acontecer. E aí, talvez a probabilidade de uma coisa dessa acontecer seja ínfima. E isso traz sintomas físicos e psicológicos. Então, os psicológicos a gente sabe que é o medo constante, a sensação de insegurança, dificuldade de se concentrar, porque quando você começa a focar numa tarefa, vem o pensamento já em outra coisa, no futuro, em alguma preocupação, e isso já traz uma mudança de foco. Problemas de sono também, no geral, insônia, porque você se preocupa tanto que fica difícil de dormir, e outros problemas. E os sintomas físicos, isso acaba trazendo uma sensação de cansaço também por conta da falta de sono, dor no peito, boca seca, problemas no intestino, náuseas. Então, o sistema digestivo é um dos mais afetados. Muitas pessoas têm dor de estômago, ou então têm diarreia, e tem muitos problemas. O batimento cardíaco acelera, e a respiração também acelera. E todos esses sintomas que a gente sabe, a pessoa soa frio, que são muito inconvenientes, né, trazidos pela ansiedade. Então a pergunta é, por que que o nosso corpo, né, por que que existe esse tipo de reação do nosso corpo
para a ansiedade? Biologicamente falando, né? Quão útil ele é? A ansiedade, ela vem de uma coisa que a gente chama, eu não achei muito bem em português, mas é o fight or flight response, que é o fuga ou luta, que é o tipo de reação que a gente tem numa situação de perigo. E todos esses sintomas que a gente falou, eles são úteis no caso de uma situação de perigo real, que é, principalmente antigamente, hoje em dia, ainda somos expostos a isso, né? Nesse caso, você está andando numa rua, de repente você vê um carro correndo, a sua reação é muito rápida de fugir, né? De tentar sair do caminho do carro. Ou se você vê um animal vindo na sua direção, de você sair correndo. Então, todas essas reações, elas fazem sentido. A pupila dilata, a respiração fica mais rápida para ajudar a levar mais oxigênio para os seus músculos, para você poder correr. Também ajuda o seu batimento cardíaco acelerar, para também melhorar essa circulação sanguínea. Então, todos esses sintomas que parecem muito inadequados quando a gente se sente com ansiedade, eles têm uma base biológica importante, que é essa reação a um perigo mesmo, né? E isso ele vem do sistema nervoso parasimpático e simpático. O sistema nervoso simpático, apesar do nome dizer simpático, ele não é tão assim simpático Não é como nada parece. simpático. Porque ele, na verdade, mais uma vez, ele é extremamente útil, porque nessa situação de perigo ele é importantíssimo. Mas ele é aquele que ele representa essa sensação mesmo de ou eu preciso lutar ou eu preciso fugir. Então, ele causa essas reações em diversos órgãos do corpo, e alguns deles, né, são, por exemplo, inibe a contração da bexiga, ele estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina, que é o hormônio que, mais uma vez, é interessante se ter numa situação de perigo real, mas quando o perigo não é real, não é interessante, especialmente quando o sistema simpático está em efeito constantemente. Então, se isso existe realmente num caso de perigo momentâneo, isso não é um problema para o nosso corpo, ele é extremamente útil. Mas numa pessoa que tem ansiedade crônica, esse efeito, ele acaba sendo constante. E isso faz mal para os órgãos, né? Por ser, assim, uma coisa tão constante. E acaba, muitas vezes, danificando nossos neurônios também. São as nossas células nervosas, né? A maioria das nossas células nervosas. Então, todas essas reações aqui do lado direito, que são mostradas pelo sintoma simpático, são essas reações que também se apresentam no momento de ansiedade. Então, a ansiedade, ela é normal e, na verdade, ela é necessária. Porque se você não existe ansiedade, né? Eu estava vendo eu assisti várias palestras interessantes a respeito desse tema, e uma delas, no TED Talk, o moço falava assim, tem dois tipos de pessoas que não têm ansiedade. As pessoas que já desencarnaram e os psicopatas, ele disse. Porque se você não tem nenhuma ansiedade, né, você assim, a ansiedade ela é normal para várias situações. Se você vai ter uma entrevista de emprego importante, se você vai se casar, ou se você tem um encontro com alguém que você está muito, assim, muito feliz com aquele encontro, e ela é importante por um lado, porque isso faz com que você foque naquele evento e você se prepare para ele. Então, uma ansiedade normal faz sentido, mas existe a ansiedade patológica, em que as pessoas se sentem tão ansiosas a respeito de tudo e a respeito de coisas pequenas que não necessariamente vão acontecer, não são esses grandes eventos. E isso acaba atrapalhando a vida da pessoa, então impacta nas atividades do dia a dia, nas atividades normais da pessoa. E essa frase do Sêneca é interessante, que o Sêneca já falava de ansiedade, sem usar a palavra ansiedade, mas isso ainda antes de Cristo, nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. E eu achei essa frase ótima porque o nosso cérebro, ele tem muita dificuldade em diferenciar o que é real do que não é. Então, quando a gente tem um pensamento, ele é muito difícil para o cérebro, quimicamente falando, notar se aquele pensamento é uma coisa que realmente está acontecendo ou se você só está imaginando. Então, é por isso que quando a gente assiste um filme muito triste, a gente realmente sente aquela tristeza. E muitas vezes, uma vez, quando eu falei aqui sobre empatia,
eu li sobre isso, e eles explicam que quando você assiste uma pessoa que você ama sentindo dor, você fisicamente, o seu cérebro responde com dor. Então você tem uma sensação física de dor. O seu cérebro não entende que a dor não está acontecendo. Ele não consegue distinguir entre a realidade e o pensamento em muitos casos, né? E por isso que a ansiedade, o seu cérebro, ele enxerga aquilo como um perigo real, aquilo que você está pensando, naquela coisa absurda que a chance de acontecer é muito pequena. Então, o que acontece é que a ameaça ou o perigo, ele estimula, né, essa reação que, se for no córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro que é mais avançada nos seres humanos e que realmente envolve o raciocínio, então ela é capaz de interpretar e julgar a ameaça. E aí existe uma raciocinação, existe um raciocínio, existe realmente um papel que o nosso cérebro faz em regular essa ameaça. Ou, ok, eu vou analisar, isso realmente não parece algo tão perigoso, talvez eu não tenha que ficar tão preocupada. Mas existe uma reação que ela é imediata, e essa é a que gera ansiedade. Então, ela atinge o sistema nervoso simpático de uma forma que não existe um controle assim, nosso. Os nossos órgãos, eles reagem instintivamente, digamos. E ele atinge várias glândulas no corpo, né? Como nós vimos, inclusive as suprarrenais, que produzem noradrenalina, e isso causa todas essas funções que a gente já falou aqui, ataque cardíaco, falta de ar, todos esses sintomas físicos. E muitas pessoas sofrem com ansiedade. Na verdade, 33% da população mundial sofre com ansiedade. Várias pesquisas apontam que o Brasil é o país no qual as pessoas mais sofrem de ansiedade. Eu acho que morando fora hoje, eu imagino, ou tendo essa comparação, eu imagino que parte disso seja muito em relação ao estresse do trabalho, porque eu tenho a impressão de que a carga horária das pessoas que trabalham no Brasil é uma coisa assim, insana, realmente é muito, muito alta a carga de horário de trabalho. É claro que aqui, em outros países também isso acontece, mas eu acho que isso deve influenciar também essa taxa de ansiedade. E existem algumas formas de controlar a ansiedade, apesar da ansiedade ser, uma parte da ansiedade ser incontrolável, digamos, são esses sintomas físicos, você consegue controlar quanta atenção você dá àqueles pensamentos. Você pode mudar o seu pensamento quando um pensamento ansioso aparecer na sua cabeça. Né? Então, tem algumas técnicas que podem ajudar a controlar a ansiedade, como meditação, atividade física, terapia e o autoaprendizado, né? Que no espiritismo, definitivamente, a gente foca nessa parte da meditação e do autoaprendizado. Natália, Oi? posso fazer uma observação? Claro. Olha só, tem dois tipos, tem ansiedade que é boa, né? Tem tipos de ansiedade, né? Tem ansiedade boa, né? Tem sim. Né? Acho que essa também prejudica tanto quanto a ruim, né? Ah, você acha que a ansiedade boa também prejudica? Acredito que sim, né? Eu acho que talvez seja essa ansiedade, a ansiedade por alguma coisa boa que está por vir a acontecer, é isso que você quer Que tu dizer? sabe que vai acontecer, tipo assim, vocês principalmente, né, que são mais ligados à doutrina espírita, sabe que futuramente tudo um dia vai dar certo, né? Tudo é para o nosso bem. Daí você fica, de repente, naquela ansiedade boa, né? Tendo que viver esse presente aqui, né? 10 vezes foge. Eu acredito que isso é uma coisa necessária também, né? A ansiedade, ela ajuda, né? Ela é um relógio, né? Que te indica, às vezes, né? Para tu tomar cuidado, né? Sim, e te faz focar no futuro, né? Para onde Faz você focar está no indo, futuro, né? exato, para não fugir, porque eu acredito que geralmente a ansiedade é a pessoa que não consegue se concentrar no momento presente, no futuro, e se é mais fácil para ela, é uma deficiência bem séria, né? Não, faz sentido, porque realmente a ansiedade é focar demais no futuro. E realmente focar no futuro não é uma coisa ruim, desde que a gente esteja focando na coisa certa e agindo no presente. O problema, eu acho que a ansiedade se torna crônica quando você passa a pensar tanto no futuro, em coisas que podem vir a acontecer, que você perde a sua habilidade de agir no presente. Não vive o presente,
Então, você não consegue, mesmo nesse caso de nós sabemos, né, com o espiritismo a gente aprende que a vida futura, nosso futuro de todos nós é sermos felizes, é sermos evoluídos e vivermos em planetas mais felizes. Mas se a gente só pensa nisso e deixa de viver nosso presente, a gente não vai conseguir chegar lá, porque você ou vamos demorar muito mais para chegar lá, porque você não consegue focar na sua reforma íntima, na sua melhora, né, na sua melhor relação com as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, realmente, mesmo quando a ansiedade é em relação a uma coisa positiva, ela pode te atrapalhar. Né? Exatamente. É um bom ponto, Fátima. Ai, obrigada. E então, tem alguns fatores que, fisicamente falando, né, quais são as causas da ansiedade? Então, falando do ponto de vista médico, clínico, existem predisposições genéticas, né? A química do cérebro, a ansiedade, realmente, quando a pessoa tem uma ansiedade patológica, ela realmente é considerada uma doença e ela é um problema químico do cérebro por causa desse desbalanço hormonal. Mas tem outras coisas que também podem influenciar, que não só a genética e a parte física, né? Mas a família, né? Como a infância, como a sua infância, né? Como foi a sua infância em relação à ansiedade, a pressas, a paciência das pessoas que lidaram com você, a influência social hoje em dia e alguns fatores de vida também, né? Então, os nossos hábitos e ao que a gente está exposto. Então, essas são algumas coisas. De todos esses sintomas, eu acho que boa parte deles é em relação à vida social, que, nossa, quanta vantagem nos traz, não é? O Facebook e todas essas redes sociais, a mídia, tem muitas vantagens. Agora, com a pandemia, se nós não tivéssemos as redes sociais, nós estaríamos provavelmente mais isolados. Mas, por outro lado, ela cria um pouco de ansiedade, porque muitas vezes, se a pessoa fica, né, em redes sociais, no Instagram, no Facebook, olha lá, você está aqui, você está no trabalho, teve um dia difícil, está no trabalho. E aí você olha, uma pessoa publica uma foto no seu timeline da pessoa tirando férias, em algum lugar super bonito, e você fala, nossa, e eu tô aqui trabalhando, né? E fica pensando, essa pessoa já é ansiosa, já cria aquela ansiedade. Nossa, quando que eu vou conseguir tirar férias? Quando que eu vou conseguir juntar dinheiro para ir viajar? Né? Quando que eu vou conseguir? Eu não sei, ou então você vê a foto de uma família, você pensar quando que eu vou conseguir me dar melhor com os meus filhos ou né, com os meus pais, com o meu cônjuge. E a gente, muitas vezes, quando a gente posta alguma coisa online, raramente alguém posta momentos incômodos ou momentos difíceis que todos nós passamos. Então aquilo cria uma ilusão de que a vida dos outros é melhor do que a nossa, porque a gente vê só essa parte positiva, né? E muitas vezes aquilo nem é realidade. Às vezes eu lembro até hoje que uma vez eu encontrei com uma amiga minha e ela me disse que ela tinha saído no dia anterior com uns amigos dela, um casal de amigos, e que eles brigaram a noite inteira. E aí, quando ela chegou em casa, ela viu que eles tinham postado uma foto na rede social deles se abraçando, e ela, ai, meu amor, nossa. E ela disse assim, que era tão discrepante a realidade com o que estava lá, que ela ficou abismada. Ela até disse que dias depois eles terminaram, mas o ponto era, a gente vê aquilo e aquela ilusão, né, de que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, porque a gente tende a ver sempre a nossa situação como mais difícil do que a dos outros, né? A gente enxerga os nossos problemas. E a redes sociais, ela trouxe isso à tona muito mais do que existia antes, né? Então, existe uma problematização em relação a isso, que a gente também tem que ficar atento. Além do que, muitas pessoas, às vezes, em relação às redes sociais, postam alguma coisa e ficam esperando os likes, os comentários, e a pessoa fica com aquilo na cabeça, então não consegue nem se focar no dia a dia, já pensando, né, no tipo de feedback que ela vai receber de outras pessoas. E em relação às causas espirituais, né, que é o que a gente deveria focar no espiritismo. Bom, essa ansiedade, como é uma doença, se ela for patológica, mais uma vez, todo mundo tem ansiedade em diversos graus, mas se ela realmente se torna impactante, né, a ponto de se tornar patológica, ela é considerada uma doença. Então, ela pode vir de vidas passadas, talvez nós não tenhamos usado o nosso tempo muito bem,
E isso causa uma disfunção mesmo no nosso perispírito em relação à percepção do tempo. Então, isso pode vir de vidas passadas. Tem algo no nosso perispírito que não evoluiu e a gente realmente precisa trabalhar nisso. Então, a gente vem com essa disposição genética, que leva à segunda causa. A gente está passando por uma prova, né, se ela é uma doença, e essa prova da ansiedade, ela tem fator genético, mas de acordo com o que a gente acredita no espiritismo, na hora que o esperma e o ovo vão ser escolhidos para fecundação, para criar o nosso corpo físico, eles são escolhidos já de uma forma que tem uma predisposição genética a vir com essa doença, a vir com essa condição, para que a gente possa passar por essa prova e aprender, né? E lembrando que a gente tem que fazer o melhor para passar por essa prova, para não ter que passar por ela muitas outras vezes, em outras encarnações. Outras causas espirituais que eu achei muito interessante, algumas análises que eu ouvi de outros palestrantes, é em relação ao egoísmo. Como muitas vezes as pessoas que têm ansiedade, não sempre, é claro, mas muitas vezes pode ser baseada numa sensação de egoísmo, que nós sabemos que o egoísmo e o orgulho, né, são as duas chagas da humanidade. E quando nós somos egoístas, a gente quer ter controle sobre tudo. Então, se somos egoístas, a gente pensa que, nossa, se eu não tiver controle sobre isso ou isso, não vai sair exatamente do jeito que eu planejo. Isso gera uma ansiedade maior, né? E isso é também relacionado a uma falta de fé em nós mesmos, que pode ser, muitas vezes a ansiedade também eu tenho ansiedade, eu tenho um medo de falar em público, eu tenho medo de me expor e fazer alguma coisa que eu me sinta ridicularizado. Isso é uma falta de fé em nós mesmos, nas nossas habilidades. Muitas vezes é uma falta de fé nos outros, quando a gente tem uma ansiedade em relação a algo que a gente não pode controlar, em relação a outras pessoas. E uma falta de fé em Deus, porque a gente esquece que Deus provê para nós aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer, necessariamente, mas com certeza Deus provê o que a gente precisa. E essa falta de fé em Deus, ela pode levar a essa ansiedade, porque a gente tem incerteza, a gente tem uma falta de controle sobre o que vai acontecer. E para uma pessoa ansiosa, isso é um problema muito grande. Então, como a gente pode melhorar? Eu acho que essa é a parte mais importante de focar, não? E essa parte aqui que eu vou falar é como melhorar os nossos sintomas. Não necessariamente se curar, né? Mas existem várias técnicas de meditação e de mindfulness. Mindfulness agora está super na moda, o que é uma ferramenta importantíssima. E a gente vê isso, pessoas tentando aplicar em empresas, em escolas. E mindfulness significa você estar presente no momento. Você estar focado. Eu tenho um problema muito grande com isso, porque na minha cabeça isso era um skill maravilhoso, que eu gosto de multitask. Raramente eu estou fazendo uma coisa ao mesmo tempo. Então, se eu estou assistindo TV, eu já estou no meu telefone, eu já estou pensando em outra coisa, às vezes eu estou cozinhando, fazendo tudo ao mesmo tempo, falando com alguém. E acaba que muitas vezes você não faz tudo direito e você não se foca realmente em alguma coisa. Isso para uma pessoa ansiosa é parte do problema, porque você está fazendo alguma coisa, dali a pouco vem aquele pensamento: nossa, e se acontecer esse problema? E se isso daqui não der certo? Aí você já se perde, já começa a dar muita atenção para aquele pensamento e aquela sensação de perigo, de ameaça já começa a invadir seu corpo. Então, a meditação e mindfulness são duas técnicas que ajudam, e eu tentei aqui falar de algumas coisas que eu achei em diversos palestras e artigos que eu li online, de práticas simples para tentar ajudar quando você está tendo um pensamento ansioso, ou você está se sentindo muito preocupado ou muito estressado, que são coisas práticas que a gente pode fazer para melhorar a sensação naquele momento. Uma delas é focar na sua respiração. Então, quando você vem aquele pensamento, a gente muitas vezes não consegue controlar um pensamento que vem, a gente sabe disso, né? O pensamento vem, a gente não sabe às vezes se ele veio da gente, se ele veio de algum espírito desencarnado, às vezes, mas a gente tem a habilidade de escolher o que fazer com aquele pensamento. Se a gente vai focar nele e dar atenção para ele, ou se a gente vai tentar fazer outra coisa e se focar em outra coisa.
O que eu achei interessante é que, de todo, assim, da maioria das informações que eu peguei, eles dizem que a gente tenta, às vezes, ignorar aquele pensamento que apareceu. E que isso não é necessariamente útil, porque isso é praticamente impossível. E aquilo, às vezes, só vai crescer, porque ele não vai ficar necessariamente no seu primeiro plano de pensamento, mas ele vai ficar lá atrás. Então, às vezes, é bom você acknowledge, é bom você reconhecer, ok, eu tive esse pensamento, pensar um pouquinho, nossa, por que será que eu pensei isso, né? E quão útil esse pensamento me é? Realmente é uma ameaça possível? É uma coisa que eu preciso me preocupar? Se eu preciso me preocupar com isso, eu posso me preparar de alguma forma melhor para se essa situação acontecer? Não, se não tem nada que eu possa fazer, eu não tenho controle sobre isso, então deixa eu tentar me focar em outra coisa. Vamos tentar mudar o foco do meu pensamento. E aí, alguns desses exemplos aqui rápidos são respiração. Então, você inspira, né, e conta 5, 4, 3, 2, 1. Inspirando. E aí, depois você expira. E muitas dessas técnicas, eles dizem que, além de contar enquanto você respira, você tem que tentar fazer com que a inspiração seja mais rápida do que a expiração. O que é difícil, mas é uma questão de foco, de prática. Como tudo na vida é prática e hábito. Uma outra sugestões são focar em um objeto na sua frente. Então, você começa a pensar, assim, de repente você foca de volta. Foca na tela, foca num copo, alguma coisa que esteja ao redor de você, né? Tem também uma sensação que eles chamam de body scan, que é você fechar os seus olhos e você fazer um escaneamento do seu corpo, né? Você sentir as sensações. Então, você sente, começa pela sua cabeça, sente os seus olhos e vai descendo o seu pescoço, os seus ombros. E devagar você vai tentando relaxar cada parte do seu corpo. Esse exige um pouco mais de tempo e muitas vezes você tem que estar parado, então esse talvez seja um pouco mais difícil. Outra técnica seria parar e, se você estiver dentro de casa, parar e observar o que tem lá do lado de fora da sua janela e tentar focar em objetos físicos. E a coisa mais importante é focar somente no que você está fazendo. Então, se você está assistindo uma palestra, nós sabemos que o cérebro ele não consegue ficar por muito tempo, né? No geral, o nosso limite é uns 20 minutos focado em alguma coisa, depois ele já tenta pensar, né? O cérebro já começa a wander, já começa a ir para outro lugar. Mas você focar exatamente no que você está fazendo. Se você está tomando um banho, você tenta focar. Agora que eu percebi que eu escrevi algumas frases em inglês. Você tenta focar na água, na sensação da água caindo pelo seu corpo, no barulho da água, né, na temperatura da água, em como você está se sentindo. E quando você está comendo alguma coisa, também foca na textura da comida, no sabor, né? Foca nas lembranças que isso te traz, no cheiro. E a gente muitas vezes não faz isso, a gente faz tudo no automático, né? Quantas vezes a gente não come já olhando no telefone, já respondendo e-mail do trabalho. Eles também dão muitas indicações de fazerem coisas sensoriais. Então, tocar um objeto, ou pintar, desenhar, plantar, coisa que você vai mexer na terra e realmente ter essa sensação, ou cozinhar, né? Coisas que você se suja, que você tem o tato, você envolve o tato. A atividade física também ajuda muito uma pessoa ansiosa, e outros, o que eles chamam aqui de coping skills, que são mecanismos para você conseguir lidar melhor com essa ansiedade. Como eu não tenho muito tempo, eu vou tentar focar em algumas dessas que eu achei bem interessantes. Tem um método desse Phil Boissier que ele fala que chama 3x3, então 3x3, que seria você só achar 3 objetos na sua frente e você olhar para eles e assim, só dar o nome deles e respirar fundo. Parece muito simples, mas funciona. Então, você pode pegar qualquer 3 coisas que estejam ao seu alcance. Você não necessariamente precisa pegar na mão, mas você olha para o objeto, né? Dá um nome para ele e você fala, isso é uma caneta. E aí você respira bem fundo olhando para a caneta e tenta o seu melhor para não focar em nada além da caneta. E faz isso com mais 2 objetos. Tá? Então, você faz isso com 3 objetos e é uma técnica muito rápida e por mais que pareça muito simples, ele realmente, eu fiz algumas vezes, eu achei que funcionou.
E tem outras técnicas também. Uma delas é a 5-4-3-2-1, que é para tirar a sua mente desse momento de ansiedade e de estresse. Então, se você já vem um pensamento ansioso, você pode tentar fazer essa técnica que é: você olha 5 coisas, então você acha 5 coisas para olhar, 5 objetos. Eu achei um telefone, uma caneta, um carregador, um batom, um controle. Eu acho que eu já contei 5. Né? Aí você acha 4 coisas que você pode tocar, ou que você pode sentir. Né? Então você faz a mesma coisa. Eu estou sentindo aqui a textura da mesa, eu estou sentindo a áspera, e você faz isso. 3 coisas que você consegue ouvir nesse momento. Eu estou ouvindo o som da minha própria voz, estou ouvindo um passarinho lá fora, e você vai se focando assim. 2 coisas que você pode sentir o cheiro, e uma coisa que você está sentindo gosto nesse momento. E isso ajuda a fazer com que a nossa mente esteja presente no momento, porque as nossas sensações físicas são coisas do momento presente. E então, como a gente pode melhorar agora, não só em práticas, essas coisas que eu falei eram mais práticas pequenas, para lidar realmente com uma ansiedade momentânea. Mas outras coisas que a gente pode fazer, que são mais assim long term, que realmente para tentar se melhorar a longo prazo, são focar. Você escolhe o que você vai focar, né? Qualquer coisa que a gente resolve praticar, ela vai ficar mais forte. Então, uma das palestras que eu assisti, ela falava sobre isso, que a moça aprendeu com monks, né, com monges, e ele disse isso para ela: o que for que a gente escolher praticar vai ficar mais forte na gente. Então a gente vai escolher praticar alimentar esses pensamentos ansiosos, esse estresse, ou nós vamos tentar focar em coisas mais... Salada de batata. Hã? Por quê? Hã? Paty, acho que você tá no unmute. Oh, sorry. No, that's okay. Então, e a gente pode tentar ocupar a nossa mente. Muitas vezes esses pensamentos vêm quando a nossa mente está não vazia, mas realmente a gente está talvez pouco focado em alguma coisa que a gente esteja fazendo, né? E claro, quando necessário, procurar tratamento médico e psiquiátrico, que é uma coisa que pode realmente aliviar quando a ansiedade está a tal ponto de estar patológica. E aí aqui é só um exemplo, eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra a diferença entre nós, né, seres humanos, e os animais. Pensar os cachorros estão sempre felizes. É muito difícil você ver um cachorro que não está feliz. Porque muitas vezes é porque ele só foca no momento. Então, se você leva um cachorro para passear, ele está lá naquele momento, ele está curtindo o sol, ele está curtindo a grama. E a gente não, a gente está lá naquele lugar bonito, está pensando em 1 milhão de problemas, na conta que a gente não pagou, na pessoa que a gente brigou, na comida que a gente não fez, em qualquer coisa, alguma coisa deu errado. E isso faz com que a gente não viva o momento. Né? E é difícil você ser feliz naquele momento quando você não está vivendo nele. E entender, né, que a maioria das coisas a gente não tem controle. Então, a gente entender que o que gera ansiedade na gente, muitas vezes, são coisas que a gente não pode controlar. Um vídeo do Haroldo Dutra, ele, aliás, é muito legal, eu vou recomendar. Ele tem uma série nova no canal dele que se chama Haroldo Dutra Odisseia. Ele tem 7 vídeos só sobre ansiedade. E para cada vídeo ele explica 2 dicas do que fazer que não funcionam e uma dica que funciona. E uma dica que ele deu foi você pegar um bloquinho e anotar, fazer 2 listas. Uma lista é, ok, quais são minhas preocupações? Né? Todas as 2 listas são de preocupações, mas uma é preocupações que são improdutivas, né? Que são preocupações que eu não vou conseguir controlar. Mesmo que eu me preocupe, não vai adiantar eu me preocupar ou não me preocupar, o resultado vai ser o mesmo. E na outra lista, você vai fazer coisas que você tem controle. E você se preocupar sobre elas pode ser produtivo, porque você pode se preparar melhor. Então, se você fizer isso, você senta e realmente pensa em tudo que está te preocupando nesse momento. Então, o que é? É a pandemia? É porque meu filho ainda não pôde voltar para a escola por causa da pandemia. Ou, é porque eu não estou podendo ver minha família no Brasil por causa da pandemia. Então, você faz uma lista. E realmente você tem que fazer um planejamento só para as coisas
que você tem controle, que vale a pena, né, investir tempo pensando. As outras coisas ainda vão provavelmente aparecer na sua mente, mas se você já souber, ok, não, já me lembro, tenho aqui na minha lista, isso não adianta me preocupar, porque não vai fazer diferença alguma, né, eu pensar nisso nesse momento. E aí, tenta focar em outra coisa. E a ansiedade, ela não impede o sofrimento do futuro. Então, a gente pensar no sofrimento futuro não vai adiantar, não vai resolver, não vai fazer a gente não sofrer quando chegar no futuro, né? Mas, por outro lado, ela pode acabar com a nossa alegria do presente. E aí, então, até esse momento, a gente estava falando em como a gente poderia se melhorar nossos sintomas, fazer a gente se sentir melhor momentaneamente. Mas para a gente se curar de verdade, a gente sabe que não tem um caminho além do que trabalhar no nosso espírito, né? Trabalhar na gente mesmo. Então, as lições do Evangelho, eu acho que são duas mais importantes aqui para a gente se curar, como todo problema, mas no caso da ansiedade também, é focar na gente, no sentido de se melhorar e trabalhar na nossa reforma íntima. Então, a gente realmente pensar em relação a por que a gente está passando por isso, né? Por que eu tenho ansiedade nessa situação? O que é que eu preciso trabalhar? Porque se você tem ansiedade em relação a alguma coisa específica, é algo que você tem que trabalhar, uma indicação para você de que tem algo que você precisa se melhorar. E se conhecer e trabalhar na gente mesmo. Isso é definitivamente a única forma de se curar, de curar nosso perispírito e evitar o sofrimento nessa encarnação, mas também encarnações futuras. E a outro meio da gente se curar é focar no outro através da caridade. Então, quando a gente discutiu que um dos fatores da pessoa ansiosa, nem sempre, mas muitas vezes é o egoísmo, de não aceitar ter tudo sob o nosso controle, é focar no outro. Então, em vez de focar em mim, nossa, eu tô ansiosa porque isso aqui não vai sair do jeito que eu tô planejando, foca no outro, né? Ajuda, faz caridade, você vai trabalhar com alguém que está precisando de ajuda. Isso faz com que você esteja pleno, repleto de alegria, de amor pelo próximo, e a sua cabeça esteja ocupada, a sua mente se ocupe com pensamentos mais produtivos, né? E lembrando que quando o Kardec ele fala sobre o homem de bem, né? O homem de bem, ele diz que o homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, naquela descrição enorme do que é um homem de bem, que é o nosso foco, né? A nossa meta, além, é óbvio, do exemplo de Jesus Cristo, mas essa parte de ter fé no futuro, ela tem a ver com ansiedade, porque se você realmente tem muita fé, você não se preocupa, você se preocupa menos, né? Não quer dizer que você não vá trabalhar, que você não vá agir no presente para ter certeza que seu futuro você vai atingir as suas metas nessa vida ou principalmente na sua vida espiritual. Mas tem fé e entrega a Deus, né? Isso é o que o homem de bem faria e é isso que a gente deveria tentar fazer. E as lições vindas diretas de Jesus, né? Ele disse, portanto, eu digo, no capítulo de Mateus, ele tem várias partes falando sobre a ansiedade e a preocupação com o futuro. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E realmente, quando nós temos ansiedade, a gente sofre no mínimo 2 vezes, porque como o nosso cérebro, de novo, ele não consegue diferenciar o pensamento da realidade, quando você pensa que uma coisa ruim pode vir a acontecer, o seu cérebro já imagina aquilo como sendo real. E você está sofrendo nesse momento presente por uma coisa que pode nem vir a acontecer. E a última frase de Jesus, eu queria fechar com essa, é que não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E eu queria fechar com essa porque eu acho que muitas vezes as pessoas ansiosas, eu digo por mim mesma, a nossa ansiedade é quase sempre focada em problemas da nossa vida corpórea, da terra. Ou é questão monetária, ou questão de alguma doença física da gente ou de algum familiar,
ou assim, um problema no trabalho, né? Alguma coisa melhor que a gente gostaria de ter nessa vida. Raramente a gente se preocupa com coisas que realmente têm a ver com a nossa evolução espiritual, com o reino de Deus, né? Com o nosso mundo verdadeiro, que é a vida espiritual. A gente se foca, porque a gente tem tanto foco na nossa vida material que a gente esquece, muitas vezes, que essa não é a nossa verdadeira vida, né? Ela é uma passagem. E, obviamente, ela é importante, mas a gente deveria, como ensina Jesus, focar na melhora do nosso espírito, né? Focar na nossa vida espiritual. E eu sei que isso é intangível para muitos de nós, estamos ainda um pouco longe disso, mas quanto mais consciência a gente tem em relação a isso, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente foca na melhora do nosso espírito, na nossa reforma íntima, mais e mais a gente chega perto desse ponto de se preocupar menos com o futuro, né? E ter mais fé em Deus e entender que a nossa vida é a vida espiritual e que essas coisas da terra são menores do que a gente imagina elas, né? Em relação a toda a nossa vida espiritual que a gente tem pela frente. E é isso, gente. Era isso que eu queria falar. Se alguém quiser falar alguma coisa.